Vou trazer uma breve palavrinha e já faço a oração. A paz do Senhor, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Que o Senhor abençoe a todos. Feliz Dia das Mamães. Que Deus possa abençoar cada mamãe presente aí. Minha esposa que entrou, um beijão. Se vocês puderem abrir a Bíblia, abra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Quero trazer uma entrada aí nessa EBD dessa manhã, diante de tantas incertezas que nós estamos aí vivenciando, mas quero trazer uma palavra de esperança e trazer esses problemas, essas incertezas, como sinais de algo que está para vir, irmãos. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17, diz assim: Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Irmãos, de tantas incertezas, nós podemos confiar nessa palavra aqui, que o Senhor resgatará a tua igreja, né? E também, lá em Apocalipse, está escrito assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo nova todas as coisas, e acrescentou: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Irmãos, nós que acreditamos na palavra de Deus, que temos ela como verdadeira, nesse capítulo aqui de Apocalipse, ele ressalta: e acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras, dignas de confiança. Diante de tanta incerteza, irmãos, foi ressaltado aqui que o Senhor irá voltar e tirar toda a dor, toda a lágrima, toda a tristeza, não haverá mais morte. Enfim, essa é a palavra que eu quero trazer para você nessa abertura da EBD. Amém, igreja? Vamos orar aí pelo Marcos, que eu tenho certeza que ele trará um estudo aí maravilhoso para as nossas vidas. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, em nome de Jesus, quero te agradecer por este dia. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha falar a cada coração que está conectado nessa live nesta manhã, Pai. Que o Senhor venha usar o Marcos aí para falar aos nossos corações palavras dignas de confiança. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja. A paz. Amém. Alcino, obrigado, continue aí conectado, hein? Deus tem algo para falar no seu coração aí, meu irmão. Amém. Vamos lá, hein? Desligar aqui. Pessoal, então, bom dia a todos, a paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos nós e que Ele envie a mensagem dEle e plante nos nossos corações e que dê frutos, que Ele nos dê entendimento para a mensagem que Ele tem para nós hoje. O pessoal tá precisando de oração, vai anotando aí. O Vilmar, ele tá anotando aqui para no final a gente chamar o pastor vai fazer uma oração. Então hoje a gente vai falar aí, eu já mandei para vocês, né, um resumo do que a gente vai falar hoje. Hoje nós vamos falar a relação entre a salvação e as obras. É um assunto bastante interessante, então vamos dar início aqui. A gente vai falar sobre a salvação e as obras. Então, o que acontece? A salvação, ela é pela fé ou é pelas obras? Salvação é pela graça ou pelas obras? Se é pela graça, a gente vai ser julgado pelas obras. Como é que é isso? Né? É isso que a gente vai entender. No final vai ficar claro para a gente essa questão. Porque a Bíblia, ela ensina que a salvação é pela graça mediante a fé, para as boas obras. A gente vai ver isso
esse complemento para as boas obras mais para frente. Porque a gente tem Paulo que ensina que a salvação é pela fé, independente da obra. E Tiago, ele ensina que a fé sem obras é morta. Essas duas leituras nós vamos fazer aqui, vai ser a leitura base aqui da nossa discussão, e a gente fala, pô, mas Paulo e Tiago, eles estão em conflito? Paulo está ensinando que a fé, que a salvação é pela fé. E Tiago ensina que a fé sem obras é morta. Vamos entender isso? Está em conflito? Não, não está em conflito. As duas coisas, elas se complementam. E é isso que a gente vai entender hoje. Que essas duas coisas, elas se complementam. Então, nós vamos ver Efésios, no capítulo 2, nós vamos ler do 8 ao 10, onde Paulo está falando que a salvação é pela fé, mediante as obras. E vamos também ler o Tiago 2 também, Tiago 2, do 14 ao 26, onde ele fala das obras, né, que a fé é morta se não tiver obras. Nós vamos fazer essas duas leituras agora e discutir essa questão. Então, primeiro, vamos ler Efésios. Em Efésios 2, capítulo 2, tá? Efésios, no capítulo 2, nessa carta de Paulo, nós vamos ler o versículo 8, o 9 e o 10. Em Efésios capítulo 2. Então eu vou ler aqui para a gente. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Só esse trecho aqui de Efésios 2 já explica bem isso. Mas vamos ler também o Tiago 2, onde ele fala que a fé sem obras é morta. Vamos ler Tiago 2, a partir do 14, tá bom? Tiago 2, a partir do 14. A gente já leu Efésios 2. Agora a gente vai ler o Tiago 2. Tiago 2, começando no 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitado do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostre-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Só que até os demônios creem e tremem. Querem, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, a qual diz, ora Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que a pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Então nós vimos aqui nas nossas leituras, então o que a gente está vendo as duas coisas? Por que ele fala que a fé sem obras é morta? Porque, na verdade,
A fé, a fé em Cristo é a aceitação de Cristo. Se você crê em Deus e aceita, então você vai ser transformado e você vai ter as obras. Então veja bem, a salvação, pessoal, é somente pela graça, sim, mediante a fé. Não tem um complemento. Ah, então, assim, ó, Jesus já fez o sacrifício, o sacrifício dele foi suficiente para a gente ser salvo. Ah, então eu preciso fazer mais alguma coisa? Não. Não, sabe por quê que não tem esse complemento? Porque a salvação, ela não é conquistada. A gente recebe. Ela é um presente. Ela não é mérito. Então, a obra, ela não é uma forma de alcançar a graça. Não é. Mas ela é um complemento. Por quê? Porque ela vai testificar a sua fé. Então, veja bem. Então, a fé, a gente não consegue... desculpa, a obra, não é pela obra que a gente vai alcançar a nossa salvação. Então, nós vamos ler agora dois trechos. Nós vamos ler Gálatas 2 e Romanos 11. Nós vamos ler para a gente falar mais um pouco sobre isso. Então, em Gálatas 2, no versículo 16, está escrito assim, ó. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois as obras da lei ninguém será justificado. Então, o que significa isso é que a gente não vai ser salvo pela obra. É sim por aceitar Jesus. É por crer que Deus é o único e crer que Jesus nos salvou. E aí você já vai... A salvação, ela é de graça. Mas vamos continuar para a gente entender isso. Lá em Romanos 11, ele fala assim no versículo 6. Romanos 11, no versículo 6, ele fala assim: E se é pela graça, já não é pela obra. Do contrário, a graça já não é graça. O que ele quis dizer com isso? Porque se você tiver que fazer alguma coisa, se você tiver que fazer a obra para alcançar a graça, então não é de graça. Então, entendeu? Então, esse é o nosso, a nossa reflexão de hoje, é isso, que as duas coisas, elas não estão em conflito. Uma coisa complementa a outra. Então, as obras, elas são um complemento. Por quê? Porque as obras é que vão testificar a nossa fé. É pelas obras que a gente vai entender se houve o aceite ou não da fé. Então, quando a salvação nos é dada, ela é de graça, a gente também tem que fazer alguma coisa. A gente tem que aceitar. Se você não aceitar, se você não tiver essa fé, então você não aceitou a graça. Tem um monte de gente que não aceitou a graça. Mas todo mundo pode ser salvo? Porque tem uns que vão ser salvos e outros não. Se a salvação é de graça, todos seremos salvos? A salvação é para todos? Então vamos ver em 1 Timóteo, no capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Vou ler o versículo 4 e 6. Na 1 Timóteo, no capítulo 2, a gente vai ver, está falando de Deus. No versículo 4, ele fala assim, de Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, Deus quer isso no versículo 4. Deus quer que todos sejam salvos. Ele deseja que os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. No versículo 5, ó, ele diz assim, ó, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Suficiente. E ele diz, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então aqui está muito claro. Jesus já se sacrificou por nós para nos dar a salvação, que é de graça.
E aí é onde que vem as obras, Marcelino? Então vamos falar da transformação. Na hora que você aceita Jesus como seu Salvador, você vai nascer de novo, você vai se transformar. O que é o nascer de novo? Nascer de novo, ser outra criatura. Em João 3,3, ele fala assim, ó, Jesus falando, a isto respondeu Jesus, versículo 3, João 3. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E lá em 1 João, no capítulo 4, no versículo 15, está escrito assim, ó, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então, a partir daí começa uma transformação. A partir daí começa uma nova pessoa. A partir daí começa o cristão. Então, a partir daí, a gente vê a transformação, a gente vê que a aceitação da graça, que é para todos, mas não são todos que aceitam. Mas e os que aceitam? Aí a gente vê a transformação. Aí, por exemplo, arrependimento, eu coloquei aqui no nosso material, arrependimento e perdão. Se você se arrepende dos seus pecados, você vai conseguir o perdão. Se você o arrependimento é uma transformação e o perdão também é uma transformação quando você consegue perdoar as pessoas. Aí você fala assim, eu não consigo perdoar porque aquilo que aquela pessoa fez para mim é muito grave, eu não consigo perdoar. Verifica se você realmente aceitou a graça, se você se transformou, se você é uma pessoa transformada. Porque vai ter alguns indícios que podem falar assim, poxa, mas será que eu aceitei mesmo? Será que eu sou um cristão de verdade? Eu sou uma pessoa que aceitou Jesus no meu coração? Eu consigo me arrepender das coisas quando eu faço errado? Eu consigo perdoar quando alguém me ofende? Então, gente, o que acontece aqui? As obras, elas são o resultado das pessoas transformadas pela graça e pela fé. Então, a salvação ela é pela graça, pela fé. E quando você aceita, o resultado dessa transformação são as obras. Então, veja bem, então por que eu falei no começo que as obras, o complemento da salvação? Porque ela é o resultado, ela é a consequência. Então a obra ela testifica que você tem fé. A obra ela testifica que você se transformou em Jesus, que você aceitou Jesus como seu Salvador. Ela materializa o que aconteceu com as pessoas que aceitaram a salvação que é de graça. E ela não pode ser comprada. Por isso que a gente fala que a obra não pode ser uma forma de alcançar a graça, não. É só você aceitar Jesus, ver o que ele está te ensinando, ver se a sua vida está, as suas obras estão testificando essa sua transformação, essa sua aceitação da graça. Então, quando ele fala que as obras elas atestam a fé, a mesma coisa quando o Tiago fala que se você não tem as obras, a fé é morta, ele quer dizer isso. Pode ser que você não se transformou. Pode ser que você ainda não aceitou a graça. Por quê? Se você simplesmente crê em Deus, ou crê, como a gente já falou aqui, até os demônios creem. Mas você se transformou? Você aceitou Jesus? Você entende o que Jesus espera da gente? A gente entende que Deus preparou essas pessoas salvas para boas obras? Então as boas obras vão testificar, elas vão revelar que nós aceitamos a graça. Nós aceitamos a salvação. Então, se não tem obra, não tem nada, será que a gente aceitou? Será que a gente está fazendo o que Deus espera dos que se aceitaram essa salvação? Então deu para a gente entender que a obra ela testifica a nossa transformação. Amém?
E veja bem, pessoal, sempre a escolha é nossa. Né? A gente conversa aqui, a gente conversa, mas a gente sempre vê que a escolha é nossa. A salvação é para todos? É. Mas e aí? E daí? Preciso fazer alguma coisa? Preciso aceitar? Claro. Preciso crer, preciso ter fé. Então, as escrituras é muito boa para ensinar essas coisas para a gente. É muito boa. E aqui a gente vai entendendo muito claramente. Então, a escolha é nossa. Lá em Marcos 16, vou ler aqui, ó, rapidinho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então, a fé, né? Você crê em Jesus, você aceitou Jesus, você vai ser salvo. Quem está em Cristo Jesus vai estar salvo. E para todos, para todos. Então, aí depois é que a gente vai ver que as obras, elas vão realmente testificar o que aconteceu. Elas vão revelar o que aconteceu. Então, em Romanos 8, ele fala assim, ó, no versículo 1 e no versículo 2, ele fala assim, ó, Romanos 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pronto. Você está em Cristo, meu irmão? Você aceitou Cristo na sua vida? Então você está salvo. Você entende o que ele ensina a gente? Tem nas Escrituras. Em Mateus 7, ele fala lá no Mateus 7, lá no versículo 15, até o 17, a gente vai ler aqui rapidinho, ele fala que pelo fruto você conhece a árvore. É mais ou menos assim, pela obra você vai saber se a pessoa está em Cristo ou não. E lá no Mateus, ainda no Mateus 7, lá no capítulo 24 e 26, que nós vamos ler agora, ele fala que todo aquele que ouve a palavra dele e pratica, então é obra, praticar é obra, ação é obra. Hoje, a gente já está terminando aqui, a gente está falando essa relação entre a salvação e a obra, né? Que uma não entra em conflito com a outra, uma é complemento, consequência da outra. No domingo que vem, nós vamos falar sobre a obra. Marcelino, o que é obra? Vamos falar o que é obra. O que é obra? É a gente ir lá fazer um cimento, erguer tijolo? Né? O que é obra? É eu fazer o bem para alguém? O que é obra? Nós vamos ver no domingo que vem. O que é obra? Que tipo de obra nós estamos falando? Porque hoje a gente não está falando da obra em si, que nós vamos falar domingo que vem. Nós só estamos falando que através delas eu conheço as pessoas. Conheço a aceitação da sua salvação. Então vamos ler aqui as nossas últimas leituras, que é Mateus 7, tá bom? Mateus 7, nós vamos ler do 15 ao 17 e depois do 24 ao 26. Então vamos lá em Mateus 7. Nossas últimas leituras aqui para a gente fechar o nosso tema de hoje. Mateus 7, a partir do 15, ele fala assim, ó. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros? Ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Então, aqui, Jesus está ensinando a gente que, pela obra, a gente também conhece as pessoas. Pelos testemunhos, pela sua vida. Vamos lá até o versículo 24, ainda no Mateus 7. Que aqui nós vamos falar da prática, né, da obra. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia.
Então, amém? Então, o que que a gente vê aqui? Que a gente não é para fazer, não é para a gente fazer a obra para ser salvo. Olha a hora interessante. Não é para ser salvo, e sim por ser salvo. Não é para ser salvo, mas é por ser salvo. Você não faz a obra para obter a salvação, você já obteve a salvação, então por isso você faz a obra. Então, o que que a gente pode falar aqui como nosso último, é, última palavra aqui interessante para fechar esse tema é gratidão a Deus. A obra é uma consequência da salvação, então eu anotei aqui para a gente falar aqui no final, gratidão a Deus. Então, as obras é uma forma da gente agradecer a nossa salvação. Por quê? A gente sabe o que Deus quer da gente. A gente vê nas Escrituras os ensinamentos de Jesus. A gente sabe. Então, se a gente pratica as boas obras, nós estamos em gratidão com Deus. Amém? Então, veja bem. Veja bem. Então, aqui eu deixei muito claro, quis deixar muito claro para a gente, né, que realmente não é pelas obras que a gente vai obter a salvação, é pela graça, mas a relação de uma com a outra uma é consequência da outra. E é pelas obras que você vê quem aceitou, quem não aceitou a salvação, quem tem fé. Amém? E aí, domingo que vem, a gente vai voltar um pouco esse assunto, mas falar da obra. Que obra é essa aí? Tá bom? Que tipo de obra que a gente está falando? Amém? Então tá bom. Então, agora eu vou chamar o Vilmar para ele listar aí as pessoas que estão pedindo as orações para a gente, porque depois na sequência eu vou chamar o pastor para fazer a oração. Eu espero que tenha ficado assim claro, né, a relação entre a salvação e as obras. Tem um materialzinho que eu mandei aí, é bacana, né? Dá uma lida, tem um resumo bacana. E aí, domingo que vem, a gente continua falando especificamente de que obra nós estamos falando. Amém? Então, vou chamar aqui o Vilmar. Tá chamando aí o Vilmar. E enquanto isso, eu quero desejar aí um domingo abençoado para todas as mamães aí. Parabéns aí, Dia das Mães. Vilmar, tô te chamando aí, ó. Amém, Rosi? Obrigado. Vilmar, tá conseguindo conectar? Ó, acho que o Vilmar não está conseguindo conectar. Oi, Thelma. Então eu vou chamar o pastor. Não chegou aí, Vilmar? Então eu vou mandar de novo, tá? Espera aí que eu vou mandar de novo, Vilmar. Pronto, mandei. Vê se chegou aí. Então aceita aí o pedido para você entrar. Deus abençoe todas as mamães. Bom, eu não estou conseguindo. Então, vamos anotar aqui as orações pela família da Vera Novaes, Elaine, Vera Novaes,
tia da Rosi, família Savino, né? Vou chamar o pastor, então. Família da Queda. Pastor, na Ô, meu bênção, irmão, tá na benção, na graças a bênção. Deus. Amém. Amém. No domingo que vem, quando a gente for falar de obra, nós vamos falar também de churrasco da casa do Paulinho. Nós vamos falar de churrasco na casa do Paulinho. Amém. É uma grande obra. É uma grande obra. E tá muito difícil, né? Por causa dessa dificuldade que nós estamos tendo. Mas É, acabando essa crise, é. churrasco na casa do Paulinho. Amém. Já está Cê- certo, já está confirmado. Viu? Será que dá Vamos para fazer um acabar essa churrasco? crise que estamos vivendo. É, Aí sim. fazer um churrasco virtual? Será que dá, né? É, é bom que não vou sentir nem o cheiro, né? Ah, Meu irmão, meu Deus. pastor, vamos, o senhor faz as orações, né? Tem a tia da Rosi pediu, a família Savino, a Elaine, prima do Edgar, Vera Novaes, o pessoal que pediu a oração aí durante a nossa conversa. Amém. Amém. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, né? E também quero louvar a Deus pela sua vida, viu? Eu fico, Amém. assim, muito contente de saber o seu crescimento espiritual. Quem te viu, quem te vê. Olha só o que Deus faz. E tenho certeza absoluta que Deus tem muito mais ainda para realizar através da sua vida. Que você esteja sempre se policiando em tudo, como você sempre tem feito. Que Deus possa usar você e a sua abençoada esposa em nome do Senhor Jesus. Eu também quero dizer uma palavrinha. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão nos ouvindo ainda que não tiveram aquela experiência com Deus. E nessa manhã, que é considerado Dia das Mães, porque Dia das Mães para mim estão todos os dias, mas hoje é um dia especial. Então você que está nos ouvindo pela primeira vez, quero dizer uma coisa a você. Não foi por acaso que você viu essa palavra sobre salvação. Retirou toda a sua dúvida, porque realmente salvação vem através da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como disse o nosso amado irmão. É pela fé que sois salvos mediante a fé. A graça e fé caminham juntos. Então, você que está nos ouvindo, quem sabe pela primeira vez ou pela segunda, não sei, ou que você ainda não tomou uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Nesse dia tão gostoso, vamos orar pelas mães. Toma a decisão. Não é aceitar a igreja, mas aceita Jesus Cristo como único e suficiente. Observe essa palavra, suficiente Salvador. Nada mais precisa, é só Jesus. Vamos então agora. 30. Eu vou dar uma palavra sobre quem é o seu pastor. O tema que eu vou falar é esse. Quem é o seu pastor? Então, você que está nos ouvindo, sintonize também, hoje às 18h30. Vamos orar ao Senhor. Deus amado, eu quero em nome do Senhor Jesus Cristo, primeiramente, Pai, abençoar todas as pessoas que estão nos ouvindo, especialmente as mães. Pai amado, entra, Pai, com a tua providência sobre todas as mães que estão nos ouvindo, também aquelas mães que não estão nos ouvindo, mas precisa de uma graça, quem sabe de uma cura, de uma libertação, de um ânimo, de uma alegria. Pai amado, que neste dia, Pai amado, toda a tristeza saia em nome do Senhor Jesus Cristo e que venha a alegria do Senhor. Pai amado, que essa alegria seja uma coisa contagiante, que atinja todos os corações das mães, dando a cada mãe, não importando, Pai amado, de que igreja que está servindo, Pai, mas importando que ela é mãe e o Senhor tem poder para abençoá-la. Em nome do Senhor Jesus, estou abençoando a sua vida, mamãe, que esse dia seja um dia de bênção, de alegria e, sobretudo, um dia de salvação.
Tome Jesus Cristo na sua vida e aceite-o como único e suficiente. Estou abençoando você, mamãe. Você, mamãe. Seja abençoada em nome do Senhor Jesus. Pai amado, também quero abençoar todas as pessoas que pediram oração. Pai da glória, o Senhor sabe os motivos que levaram as tuas servas, teus servos, Pai amado, a pedirem oração. Pai amado, seja qual for o motivo, Pai, que haja um poder de cura, poder de libertação, um poder transformador. Transforma a enfermidade, Pai amado, em cura. Transforma a tristeza em alegria. Transforma, Pai amado, o desânimo em ânimo, Pai. Deus, obrigado por esse dia. Continua abençoando, Pai amado. Pai amado, que o Senhor vai falando conosco. E hoje, Pai amado, é o dia da ceia do Senhor, Pai amado. Deus, nós estaremos ceando com o Senhor. Venha nos capacitar para isso, Pai amado. Também, Pai amado, já queremos abençoar todas as pessoas, Pai amado, que vão, Pai amado, nesse dia, como prazer, com alegria também trazer os seus dízimos, Pai. Deus amado, obrigado por tudo. Abençoe. Volto a dizer, especialmente, aquela pessoa que não tomou a decisão de aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas estão nos ouvindo e o Senhor tem bênção para essa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Fiquem na bênção. Então você que está nos ouvindo, hein? Não importa quem você seja, o mesmo amor que Deus tem para comigo, tem para com você. Essa é a razão que o Senhor trouxe você para ouvir sobre salvação. Shalom Adonai. A paz do Senhor. Fique na bênção. Obrigado. Amém, pastor. Obrigado, pastor. Bom, pessoal, então tá bom. Estamos encerrando então. Fiquem todos com Deus. Que seja um dia abençoado. Que essa palavra tenha tido uma utilidade boa nas nossas vidas. Que ela entre nos nossos corações para a gente poder crescermos espiritualmente. Amém? Desejo a todos vocês aí um ótimo domingo. Parabéns, mamães, de novo. Deus abençoe muito vocês. Amém. Tchau, pessoal.